A mulher que transformou a humilhação em poder. Imagine por um momento. Você está grávida de 6 meses, vestindo seu melhor vestido, entrando no evento mais elegante da cidade. Você acredita que esta será uma das noites mais especiais da sua vida. Mas em questão de minutos, tudo o que você conhece sobre amor, lealdade e confiança será destruído diante de centenas de pessoas. Esta é a história real de como uma traição pública se transformou na vingança mais elegante que o mundo já viu. E eu garanto que você nunca vai esquecer o que aconteceu naquela noite de inverno em Nova York. O sonho perfeito que virou pesadelo. Marina Santos sempre foi diferente das outras mulheres da alta sociedade nova-iorquina. Nascida numa pequena cidade costeira do Maine, filha de um pescador e de uma merendeira escolar, ela carregava uma doçura genuína que contrastava com o mundo artificial dos ricos e famosos. Aos 29 anos, Marina havia conquistado algo que muitas mulheres sonham: um casamento aparentemente perfeito com Ricardo Monteiro, um empresário de tecnologia de 38 anos que construiu um império do zero. Ele era tudo o que uma mulher poderia desejar: charmoso, bem-sucedido e aparentemente devotado. Mas vocês sabem como é. Às vezes as aparências enganam mais do que imaginamos. Marina conheceu Ricardo através de sua melhor amiga, Sofia. Sofia era tudo o que Marina não era: ousada, magnética, nascida no berço de ouro. Elas se conheceram em um workshop de escrita. Apesar das diferenças, tornaram-se inseparáveis. Sofia foi quem apresentou Marina para Ricardo numa noite fria de outubro. E foi amor à primeira vista. O pedido de casamento aconteceu no topo do Empire State Building, com a cidade brilhando lá embaixo. Marina disse sim com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando o pequeno anel de safira que Ricardo escolheu porque combina com os seus olhos. Durante os primeiros anos, tudo parecia um conto de fadas. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ricardo ficava cada vez mais ocupado, mais frio, seu trabalho engolindo suas noites e fins de semana. Marina começou a passar mais tempo sozinha, seu mundo encolhendo até as 4 paredes do apartamento no centro da cidade. Quando Marina descobriu que estava grávida, ela ficou aterrorizada e eufórica ao mesmo tempo. Ela comprou meias minúsculas, tricou cobertores, leu livros sobre maternidade. Por um momento, parecia que o casamento poderia encontrar seu caminho de volta. Mas algo estava errado. Ricardo estava distraído, distante, seus olhos sempre em outro lugar. Marina se culpava, suas inseguranças crescendo. Ela não era bonita o suficiente. Não era interessante o suficiente. Simplesmente, não era o suficiente. A noite que mudou tudo. A gala de inverno do Hotel Lenox Grand não era apenas uma festa. Era um campo de provas, um palco, e às vezes um campo de batalha. Para Marina, se tornaria os 3. Marina entrou no salão de baile dourado, clutch prateada apertada com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela fez uma pausa na entrada, deixando a cena a envolver. Seu vestido azul brilhava na luz suave, o cetim fluindo sobre sua barriga de grávida, um símbolo de esperança, ou talvez desafio. Ela sabia que todos olhariam, e tentou fingir que não se importava. O lugar de Marina ficava entre o vice-prefeito da cidade e a editora-chefe de uma grande revista de moda. Ela sorriu educadamente enquanto conversavam, suas palavras se transformando num murmúrio suave e sem sentido. Alguém mencionou um novo show da Broadway. Outra pessoa fofocou sobre o último escândalo do prefeito. Mas Marina mal escutava. Sua mente continuava divagando. Onde estava Ricardo? Ele viria logo. Estava pensando nela. Em todos os lugares que olhava, as pessoas usavam máscaras, vestidos reluzentes e ternos de grife escondiam segredos, ambições e corações partidos. Rivais antigos trocavam elogios através de dentes cerrados. Casais poderosos posavam para fotos, escondendo a tensão com facilidade ensaiada. Marina avistou Sofia do outro lado do salão, cercada por admiradores, sua risada soando como um sino. Parecia estranho ver sua melhor amiga flutuar pela noite, aparentemente sem preocupação alguma. Sofia usava um vestido de seda vermelha, a cor da confiança e do perigo. Marina tentou chamar sua atenção, mas Sofia não olhou em sua direção. Às 21h23, ele finalmente apareceu.
O salão inteiro pareceu pausar quando Ricardo entrou. Cada centímetro o príncipe moderno. Smoking preto, mandíbula marcada, a confiança de alguém acostumado a vencer. Mas sua mão não estava vazia. Pendurada em seu braço, deslumbrante e ousada, estava Sofia. O mundo se encaixou em foco cruel. Ricardo não estava apenas atrasado. Ele nem havia vindo com ela. Ele tinha vindo com Sofia. Os sussurros começaram instantaneamente. Marina ficou plantada no lugar, sentindo seu rosto corar e sua garganta apertar. Ela assistiu enquanto seu marido e melhor amiga cumprimentavam o anfitrião juntos, posando para fotos. Suas risadas um pouco íntimas demais. Alguns convidados olharam para Marina com pena, outros com prazer. Era o tipo de drama pelo qual essa multidão vivia. Uma traição transmitida em alta definição para todos desfrutarem. O momento que partiu seu coração. O que aconteceu a seguir foi o momento que assombraria Marina pelo resto de sua vida. O anfitrião pegou o microfone e chamou Ricardo ao palco. Senhoras e senhores, por favor, recebam nosso convidado de honra, Sr. Ricardo Monteiro. O holofote atingiu Ricardo e Sofia. Câmeras dispararam. A visão de Marina se embaçou com lágrimas. Ricardo sorriu, puxando Sofia para mais perto. Obrigado por se juntarem a nós, disse ele, voz suave e imperturbável. Esta noite é sobre novos começos, sobre entrar no futuro sem medo. Ele não olhou para Marina, nem mesmo reconheceu sua existência. Por um momento, o salão girou. Marina mal conseguia respirar. Ela queria gritar, jogar seu copo, exigir respostas. Mas ela ficou lá, mão na barriga, lutando para se manter de pé enquanto o bebê se mexia dentro dela, lembrando-a de que ela não estava sozinha. Não realmente. De repente, Sofia se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Ricardo. Ele riu, uma risada profunda e real que Marina não ouvia há meses. A câmera capturou tudo. A mão de Sofia no peito de Ricardo, Ricardo olhando para ela com adoração, a imagem perfeita de um casal apaixonado. Exceto que aquela mulher deveria ser a melhor amiga de Marina. Aquele homem deveria ser o marido de Marina. O choque rolou pelo salão. Amigos desviaram o olhar. Estranhos olharam abertamente. Alguns até tiraram fotos nos telefones, famintos pelo próximo grande escândalo para postar online. Marina se sentiu nua, exposta, como se todo o medo secreto que ela já teve estivesse sendo transmitido para o mundo. A queda antes da ascensão. Marina cambaleou para a noite gelada de Manhattan, sua respiração vindo em rajadas irregulares. O choque do ar frio pareceu quase como um tapa, um lembrete físico de que o que acabará de acontecer não era um pesadelo, mas real. Ela ficou por um momento na calçada, agarrando seu casaco ao redor dela, suas mãos tremendo. Em algum lugar atrás dela, as luzes douradas do salão ainda brilhavam, e a risada, a música, o tilintar de copos continuavam, intocados por sua dor. A limusine em que ela havia chegado se foi. Claro que foi. Ricardo deve tê-la mandado embora, ou talvez ele nunca tenha planejado que ela saísse com ele. Marina andou por quarteirões, seus saltos ecoando na calçada, o ar noturno mordendo sua pele. Lágrimas embaçaram sua visão, e ela as enxugou com dedos trêmulos, com medo de que alguém pudesse ver e reconhecê-la. Ela se escondeu num beco silencioso entre dois prédios altos, encostou as costas no tijolo frio e deslizou até ficar sentada no chão. Foi então que os soluços finalmente vieram. Silenciosos no início, depois dilacerantes. Todo seu corpo tremendo enquanto ela abraçava os joelhos contra o peito. As lágrimas eram quentes, imparáveis, derramando toda a dor, vergonha e raiva que ela havia engarrafado dentro de si por meses. Por muito tempo, Marina ficou lá no escuro, deixando a dor consumi-la. Ela pensou no funeral de sua mãe, nos anos que passou cuidando de seu irmão, em todos os sacrifícios que fez, acreditando que tudo valeria a pena no final. Por que eu? Ela sussurrou, sua voz tão pequena que mal a reconheceu. O que eu fiz para merecer isso? O despertar de uma guerreira. Na manhã seguinte, a luz do sol se espalhou pelo quarto, pintando listras douradas no chão de madeira. Marina estava acordada, olhando para o teto, seu corpo pesado de exaustão e a dor do coração partido. Pela primeira vez em horas,
Ela respirou fundo e estremeceu, forçando-se a sentar. Sua mente estava crua. Seu coração maltratado. Mas em algum lugar sob a dor, algo diferente se mexeu. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma centelha de clareza. Um sentimento que ela não sabia que possuía. Talvez ela tivesse perdido Ricardo. Talvez ela tivesse perdido Sofia. Talvez ela tivesse perdido o futuro que imaginou. Mas ela ainda estava aqui. Ela ainda era Marina. E ela não era tão impotente quanto todos pensavam. Ela se levantou, movendo-se pelo apartamento como uma estranha em sua própria vida. Suas mãos deslizaram sobre as fotos emolduradas. Ela e Ricardo na lua de mel. Uma foto dela segurando um buquê no casamento de Sofia. Uma foto dela com seu irmãozinho na costa do Maine. Cada memória parecia agridoce agora. Mas enquanto ela passava o polegar sobre o vidro, ela se lembrou do que aqueles momentos significavam. Eram lembretes de que ela havia sobrevivido a coisas piores. Ela poderia sobreviver a isso também. O telefone dela apitou. Uma mensagem curta e formal de um nome que ela não via há anos. Senhorita Santos, o escritório do seu advogado confirma que o fundo foi liberado. Por favor, ligue quando for conveniente. Marina piscou, as palavras despertando uma memória que ela havia enterrado profundamente. Anos atrás, logo após a morte de sua mãe, sua avó a havia sentado com uma pilha de papéis legais e contado a verdade. A família de Marina, os Santos, não eram apenas pescadores humildes e merendeiras. Sua mãe havia herdado silenciosamente uma propriedade de uma antiga linhagem familiar, um fundo estabelecido gerações antes, cheio de ações, terras e investimentos que haviam crescido para uma pequena fortuna. Mas sua mãe nunca o havia tocado. Use apenas se você realmente precisar, ela havia dito. E use para se proteger. Por anos, Marina não havia pensado no dinheiro. Ela havia vivido simplesmente, se sustentado na escola, trabalhou por tudo o que tinha. Ela nunca havia contado a Ricardo sobre o fundo. Nunca quis que seu casamento fosse construído sobre segredos. Agora tudo havia mudado. Agora o dinheiro não era um fardo. Era um escudo. A transformação começa. Marina sentiu seu coração acelerar enquanto as peças começaram a se encaixar. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, enfiado numa torre de vidro anônima. Ela ligou, sua voz firme. Estou pronta para acessar o fundo, disse ela. O advogado, Sr. Whitman, a recebeu calorosamente, já esperando por ela. Estamos ao seu serviço, Senhorita Santos. Temos a papelada pronta. Gostaria de vir esta tarde? Ela acenou, sua mente correndo com possibilidades. Ela não precisava ser rica para ser feliz, mas agora ela percebeu que precisava de poder. Para recuperar sua vida, proteger seu filho, mostrar a Ricardo e ao mundo que ela não era a vítima na história deles. A caminho do escritório do advogado, Marina se sentiu mudando. Quando o Sr. Whitman a conduziu para uma sala de conferências privada e lhe entregou os documentos, ela assinou com mãos que não tremiam. Ela ouviu enquanto ele explicava os detalhes, os investimentos, as contas, o portfólio imobiliário em seu nome. No final da reunião, Marina percebeu que seu patrimônio líquido superava até mesmo o de Ricardo. Ela saiu do escritório com um novo senso de propósito. Ninguém na gala, ninguém no mundo de Ricardo havia adivinhado que ela era mais do que apenas uma dona de casa. Para eles, ela era uma sombra, um acessório bonito, um espírito gentil, alguém para ignorar e descartar. Era uma sombra, um acessório bonito, um espírito gentil, alguém para ignorar e descartar. Mas ela era muito mais. A vingança mais elegante. Algo havia mudado fundamentalmente em Marina. Onde havia desgosto, agora havia um senso claro de propósito. A mulher que havia chorado sozinha num beco, que havia passado uma noite sem dormir perdida em vergonha e dor, não se sentia mais impotente. Sua transformação começou silenciosamente. O primeiro passo foi a cura. Ela não fugiu de sua dor. Ela a confrontou. Deixou-se lamentar o que havia perdido, e então, pouco a pouco, decidiu o que queria construir em seu lugar. Com a ajuda dos contatos de sua avó, Marina montou uma equipe discreta, mas formidável. Ela entrevistou publicitários especializados em reparar reputações,
advogados conhecidos por sua ferocidade em casos de divórcio, planejadores financeiros e estilistas que entendiam que a apresentação poderia ser uma arma. Marina trocou seu guarda-roupa suave e pastel por linhas limpas e cores ousadas. Ela aprendeu a diferença entre se misturar e se destacar. Foram-se os vestidos fluidos e sapatilhas. Em seus lugares estavam blazers bem cortados, camisas brancas crespas e sapatos que a faziam se sentir mais alta, mais inquebrantável. Seu cabelo foi cortado num bob elegante e liso, fácil de manter, impossível de ignorar. Um toque leve de maquiagem destacou seus olhos, fazendo seu olhar feroz em vez de assustado. A mudança era mais do que superficial. Marina também investiu em si mesma. Ela leu livros sobre negócios, liderança e negociação. Ela se inscreveu em workshops, silenciosa mas propositalmente, e começou a seguir mercados financeiros e notícias de tecnologia, recusando-se a ser pega de surpresa novamente. O retorno triunfal. A cidade estava agitada sobre a próxima gala, um evento de caridade maciço para a educação infantil realizado no Metropolitan Art Center. Apenas meses atrás, o nome de Marina havia sido sussurrado como um conto de advertência. Esta noite, estava nos lábios de todos por uma razão diferente. Marina se preparou com sua disciplina usual. Sua equipe havia cuidado de cada detalhe, desde o vestido azul meia-noite liso projetado especialmente para ela por uma casa de moda de primeira linha até a chegada silenciosa num carro particular. Mas havia uma surpresa que ninguém esperava. Esta noite, Marina não chegaria sozinha. Ethan Cross era uma lenda no mundo dos negócios. Mais velho, brilhante, um bilionário autodidata com reputação de integridade e destemor. Quando Ethan se ofereceu para acompanhar Marina à gala, ela quase recusou, não querendo usar sua fama como escudo. Mas Ethan havia sorrido e disse: "Você não precisa de proteção, Marina. Você precisa que o mundo veja que não está lutando esta guerra sozinha." O momento em que pisaram no tapete vermelho, a atmosfera mudou. Flashes de câmera explodiram. Toda a conversa pareceu silenciar quando Marina e Ethan entraram, braço no braço, o queixo dela erguido, a presença dele um endosso silencioso. Dentro, o evento era um redemoinho de riqueza e influência. Cada rosto se virou em direção a eles. Ricardo e Sofia já estavam lá, cercados pela multidão que uma vez pertenceu a Marina. Por um breve momento, ela encontrou os olhos de Ricardo do outro lado do salão. Ele parecia atordoado, depois com raiva, depois outra coisa. Arrependimento, talvez, ou humilhação. Ethan conduziu Marina pelo salão, apresentando-a a jogadores poderosos, COR, filantropistas, membros do conselho que a cumprimentaram com respeito, não pena. Ela falou facilmente sobre seus novos projetos, seus investimentos em startups lideradas por mulheres, seus planos para um fundo de bolsas para meninas em tecnologia. Ninguém perguntou sobre Ricardo ou o escândalo. Ninguém precisava. Ela já havia escrito uma nova história para si mesma, e a cidade havia se apaixonado por ela. O discurso que mudou tudo. Conforme a noite atingiu seu pico, o anfitrião da gala pediu a atenção de todos. Esta noite, gostaríamos de reconhecer uma mulher que mostrou resiliência e visão extraordinárias. Uma mulher que, diante da adversidade, escolheu erguer outros. Ele fez um gesto para Marina se juntar a ele no palco. O salão explodiu em aplausos enquanto ela se aproximava do pódio. Marina respirou fundo e enfrentou a multidão. O mesmo mundo que havia assistido sua humilhação agora aguardava seu próximo movimento. "A maioria de vocês me conhece pelo que aconteceu há meses", ela começou, sua voz clara e forte. "Quando minha vida pessoal foi transmitida para todos verem. Eu fui ferida, humilhada, por um tempo, quebrada. Mas percebi algo importante. Ninguém pode definir seu valor além de você mesma. A traição não precisa terminar sua história. Às vezes é o começo de uma melhor." O público ouviu fascinado enquanto Marina continuou. "Eu estou aqui não apenas como ex-esposa de alguém, não como vítima de fofoca, mas como uma mulher que recuperou sua voz. Usei minha dor como combustível para ajudar outros, mulheres iniciando negócios, meninas que sonham com o futuro em STEM, famílias precisando de esperança. É assim que o poder real se parece." Conforme ela terminou,
Aplausos ecoaram pelo salão. Sinceros, até emocionais. Marina olhou para Ricardo e Sofia. O rosto de Ricardo estava pétreo, mas suas mãos tremiam. Sofia desviou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O poder da reinvenção. Após o evento, Ricardo tentou se aproximar dela, desesperado por uma palavra privada. Marina encontrou seus olhos, seu olhar calmo, inabalável. Eu desejo o melhor para você, Ricardo, ela disse, sua voz suave mas resoluta. Mas eu não preciso de você ou de suas desculpas mais. Ela se virou, deixando-o parado na multidão, exposto e irrelevante. Mais tarde naquela noite, Marina e Ethan compartilharam um brinde silencioso no terraço, a cidade brilhando abaixo. Você conseguiu, disse Ethan, erguendo seu copo. Marina sorriu. Não, eu apenas comecei a viver. Todo o resto era apenas sobreviver. A cidade pertencia a ela agora, não porque ela havia vencido uma batalha, mas porque ela havia reescrito as regras. Sua história não era mais sobre traição ou perda. Era sobre força, dignidade e uma vingança tão pública, tão perfeita que não precisava de crueldade. Apenas o poder inegável de se erguer novamente e novamente em seus próprios termos. A lição final. Quero contar a vocês uma história. Ela começou. Uma história sobre uma mulher que pensou que seu mundo havia acabado na noite em que seu marido a traiu. Ela perdeu seu casamento, sua melhor amiga e, por um tempo, quase perdeu a si mesma. Mas aqui está a verdade. A lição real que quero deixar com vocês esta noite. Sua força nunca é medida por quantas vezes você cai. É medida por quantas vezes você escolhe se levantar. Ela olhou ao redor do salão, encontrando os olhos de uma jovem mulher na primeira fila, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. As pessoas vão tentar lhes dizer quanto vocês valem. Elas vão defini-las por sua dor, seus reveses ou seu silêncio. Elas esperam que vocês permaneçam quebradas. Mas vocês não precisam escutar. Nem por um segundo. Vocês têm o direito de escrever sua própria história em seus próprios termos. O aplauso que se seguiu foi suave no início, depois cresceu mais forte conforme Marina continuou. Me disseram que eu era apenas uma dona de casa, apenas a esposa de alguém, apenas o rosto bonito num evento de caridade. Quando meu marido me deixou por minha melhor amiga, pensei que esse rótulo me seguiria para sempre. Mas o que eu não vi então, e o que vejo tão claramente agora, é que nossos maiores desgostos podem se tornar o começo de nossa maior força. Ela fez uma pausa. A memória daquela noite na primeira gala piscando em sua mente. Quão pequena ela se sentirá, quão derrotada. E agora, parada na frente dessas mulheres, ela se sentia infinita. Não há vergonha em se sentir perdida. Não há fraqueza em desmoronar. Mas nunca deixem ninguém convencê-las de que sua história acabou por causa do que alguém fez com vocês. O mundo quer que vocês se façam pequenas, quer que vocês se encolham para dar espaço aos egos de outras pessoas. Mas vocês não precisam. Na verdade, vocês não devem. Marina compartilhou como ela havia reconstruído sua vida passo a passo doloroso, não porque ela era extraordinária, mas porque ela se recusou a deixar qualquer outra pessoa terminar sua história. Quando minha filha nasceu, olhei para aqueles olhinhos pequenos e fiz uma promessa. Você nunca será dita que é fraca ou que seu valor é definido pelo amor de outro. Você verá desde o início que as mulheres são guerreiras, gentis quando escolhem, ferozes quando devem ser, e nunca, jamais, subestimadas. O salão explodiu em aplausos novamente, e Marina sorriu. Desta vez, não apenas para o público, mas para si mesma. Ela se lembrou de quem costumava ser. A mulher que perdoava com muita facilidade, que colocava todos os outros em primeiro lugar, que deixava as necessidades de outras pessoas abafarem seus próprios sonhos. Ela honrou aquela mulher porque ela havia sobrevivido. Mas ela também honrou a mulher que se tornará, aquela que estava neste palco, sem vergonha e imparável. Ela terminou com uma mensagem para cada mulher. Não importa seu passado ou presente. Vocês não são fracas. Sua dor não as torna menores. As torna maiores. Deixem seu desgosto se tornar seu combustível. Deixem cada traição se tornar uma razão para se amarem mais intensamente, para lutarem por seu futuro,
para ocuparem espaço e usarem sua voz. Não esperem alguém para resgatá-las. Sejam suas próprias heroínas. E se alguma vez duvidarem de seu poder, apenas olhem para os milhões de mulheres ao seu redor se levantando, falando alto e provando todos os dias que não há nada mais imparável do que uma mulher que se recusa a desistir. Após seu discurso, Marina foi inundada com mensagens. Algumas de estranhas, outras de mulheres que ela havia conhecido ao longo do caminho, todas dizendo a mesma coisa. Você me deu esperança. Você me fez acreditar que posso começar novamente. Você me lembrou que minha história não acabou. Mais tarde naquela noite, enquanto Marina colocava sua filha bebê na cama, ela olhou para a cidade que uma vez pareceu tão fria, tão implacável. Ela sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Não porque sua vida era perfeita, mas porque ela a havia reivindicado para si mesma. Ela havia sido queimada, mas não havia sido quebrada. Ela havia aprendido a se erguer, a lutar e a liderar. E para cada mulher que assistiu sua jornada, que viu sua humilhação se transformar em triunfo, que encontrou uma centelha de coragem em sua história, Marina enviou uma promessa silenciosa. Seu poder é real. Sua voz importa. Seu futuro é seu para reivindicar. Conforme as luzes da cidade brilhavam e seu bebê suspirava em seu sono, Marina sabia que este era apenas o começo. Não apenas para ela, mas para cada mulher corajosa o suficiente para escrever seu próprio final. E se você chegou até aqui nesta história, se ela tocou algo dentro de você, se você reconhece que também tem o poder de transformar sua dor em força, então eu convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para mais histórias de mulheres que se recusaram a aceitar o destino que outros escreveram para elas. Porque sua história de força e renascimento pode ser a próxima que inspirará milhões. A vingança mais doce não é a destruição do outro. É a construção de si mesma. E Marina Santos provou que uma mulher que se recusa a ser quebrada é verdadeiramente imparável.